Então, estamos no ar. Esse som é de onde? É seu, né? Só baixar o volume. Vamos aprendendo aqui com a tecnologia, né? Ok. Então, boa tarde para todo mundo. Ok. Ele que continua, né? Vai ficar realimentando. Ok, vamos lá. Então, uma boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um sábado aqui em Zilda. E a gente está aqui já com algumas pessoas, né? Já são 2 semanas. E a gente está buscando se acostumar com a experiência híbrida que a gente está tendo, né? Pequena questão técnica aqui. É isso. Ok? Será? Bom, vamos em frente aqui, então. Então, a gente quer dar as boas-vindas e repetindo uma... Será? Ok. Beleza, vamos seguir em frente aqui. Então, a gente está com outras frentes, né, dentro dessa campanha, oferecendo as roupas íntimas para as crianças, a cesta básica para as famílias,
Então, é possível ajudar em várias dessas frentes, né? Além do kit de higiene. Estamos trabalhando bem no básico, né, em muitas ações, comida, roupa, mas o principal, que não é o básico da subsistência, que é o afeto, que é a atenção, aquilo que a gente quer oferecer também. Então, são todos convidados a participar com a gente. Nós temos tido bastante adesão e queremos ser ponte, né, entre aquele que quer ajudar e aquele que necessita da ajuda. Ok. Convidando então a todos para a nossa prece inicial, hoje com eco, né? Mas está tudo bem. Vai reverberar, né? Reverberar pelo Zilda e reverberar em nossas vidas, convidando todos, então, para a nossa prece inicial. Agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos envolve todos os dias nas bênçãos da vida, da subsistência, da amizade, do amor, e que nos conduz sem pressa pelos caminhos da evolução. Que nessa tarde possamos ter mais um dia de alegria, de reflexão, de estudo, sabendo que o Senhor mantém as suas mãos estendidas e mantém os sinais a nos orientar para a vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez nessa casa bendita. Que assim seja. Obrigado. Ok. Bom, vocês já viram, né? Desde o início, a Nancy está aqui ao meu lado, né? E ela inicia agora, então, a nossa reflexão sobre a cortina do eu. É isso? Sim. Obrigado, Nancy, com você. Boa tarde. A nossa vida aqui nesse planeta, não é? O nosso governador sublime. Então, a gente vai começar a falar de algo que tem a ver conosco. Talvez com alguns de nós não, eu não sei se aqui na plateia ou aqui, né? O grupo que está assistindo a gente via internet, se tem algum anjo, aí não vai ser dirigido a vocês, anjos. Mas se não tem nenhum anjo, então é exatamente aos não anjos que nós estamos hoje falando, tá bom? E nós escolhemos esse tema, é um tema que está lá no capítulo 101 do livro Fonte Viva de Emmanuel. É uma mensagem belíssima que a gente vai reproduzir na íntegra. Mas antes de começar a trazer especificamente essa mensagem de Emmanuel, a gente vai, deixa eu ver aqui se consigo transmitir os slides, porque aí vocês acompanham. Isso. Aí a gente vai, assim, tá conversando um pouco sobre esse tema, e a própria imagem, né, que eu escolhi lá da internet, já reflete bem, que parece que tem alguma coisa a ver conosco, não é? E começando, gente, então, uma coisa importante para a gente estar sempre lembrando, todos nós sabemos, né, especialmente nós, os espíritas, nós sabemos que o Evangelho, ele é a ciência divina de nossa comunhão com Deus. Então, para que nós estamos sentados aqui, sábado à tarde, todo mundo aqui de máscara, ou vocês aí de casa um pouco mais confortáveis, né? Mas, de qualquer modo, por que a gente investe? A gente faz um investimento de um tempo todo sábado à tarde, ou mesmo agora nas quartas à noite também, escutando, ou estando aqui no Zilda Gama, ouvindo esse arsenal de conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Por que a gente faz isso? Com certeza, a gente, ou de uma forma mais consciente ou não, a gente busca Deus. Alguns de nós, a gente chega para a casa espírita pelas portas da dor, né, do sofrimento, de uma necessidade,
ou de conhecimento, de autoconhecimento, ou mesmo pela necessidade de estarmos sofrendo, passando alguma dificuldade aí na nossa vida, que a gente busca respostas. Então, parece que esse, né, é um objetivo. Eu quero amenizar minha dor, eu quero diminuir meu sofrimento, né, quero melhorar a minha condição de autoconhecimento, eu quero aprender coisas novas. Então, a gente entra na casa espírita achando que esses são alguns objetivos nossos, e não deixam de ser. Mas, no fundo, gente, se a gente pegar e falar assim, não, vamos tirar todas essas coisas mais materiais. Qual é o motivo essencial de nós buscarmos o Evangelho do Cristo? Qualquer cristão, de qualquer escola religiosa, de qualquer religião, não é? Nós buscamos o Evangelho de Jesus, nós nos aproximamos do Evangelho do Cristo, porque nós precisamos, essencialmente, da conexão com Deus. Essa é a maior necessidade humana, a nossa conexão com Deus. E alguns de nós temos uma certa dificuldade nessa conexão. Por quê? Porque nós ainda somos bebês espirituais. A grande maioria de nós somos crianças espirituais, tá? Mas o Evangelho do Cristo, ele tem esse foco, esse objetivo, a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus. E o Evangelho é uma ciência, por isso que é tão difícil a gente assimilar, tá? Ele não é, a gente sempre entende o Evangelho como algo religioso, não deixa de ser, uma religação nossa com Deus. Mas o Evangelho é essencialmente uma ciência de como fazer, né? Ensinando a gente o beabá, de como a gente faz para a gente se conectar com Deus. Isso é importante, tá? E aí, gente, é uma coisa, né, que sempre aconteceu, essa nossa busca, essa nossa necessidade de autoconhecimento, sempre foi uma busca. E lá, muito antes da vinda de Jesus aqui para o planeta, nosso sublime governador encarnando aqui no planeta, muito antes disso, os gregos, eles já traziam histórias de uma ciência, né, e de um significado profundo. E hoje eu trouxe para a gente analisar o mito de Narciso. Eu até coloquei na íntegra, talvez, alguns de vocês não consigam, não sei se está saindo direitinho, né, mas eu vou ler de qualquer modo. Olha lá, o mito de Narciso. Conta-se que Narciso era um rapaz plenamente dotado de beleza, filho do deus do rio, Céfiso, e da ninfa Liríope. Dias antes do seu nascimento, os pais consultaram o oráculo, porque naquela fase, naquela época, antes da criança nascer, eles já iam buscar os médiuns, né? Nós chamamos de médiuns, mas eram chamados de oráculos. Para quê? Para saber o futuro dessa criança, né? O oráculo Tiresias sobre seu futuro. E ele revelou que Narciso teria uma longa vida, desde que nunca contemplasse sua própria figura. Essa era uma condição, tá? Narciso cresceu e transformou-se num jovem tão bonito que despertava amor tanto em homens quanto em mulheres. Mas, muito orgulhoso e arrogante, a ninguém pretendia amar. Muitas ninfas se apaixonaram por ele, até que uma delas, chamada Eco, o amou incondicionalmente, mas ele as desprezava. Ele desprezava todas as ninfas que eram apaixonadas por ele. As ninfas pediram, então, aos deuses para vingá-las, e assim a deusa Afrodite o condenou a apaixonar-se por si mesma. Encantado pela sua própria beleza, Narciso um dia sentiu sede e debruçou-se na beira do rio para beber água. E olhando-se nas águas, ficou profundamente enamorado da própria imagem. Definhou de tanta paixão e depois de sua morte, Afrodite o transformou numa flor que chamaram de Narciso. É essa flor que eu coloco aí no nosso slide. Então, assim, parece uma historinha boba, não é? Parece uma historinha sem pé e sem cabeça, mas é uma história cheia de metáforas, cheia de significados, não é? O primeiro significado vem do nome Narciso. Narciso significa narcótico, tá? Entorpecente. Então, já começa daí, tá? O próprio nome que os pais deram a ele já era um nome com um significado encantador, narcótico, entorpecente. E o mais interessante é que ele era filho do quê?
Ele era filho do rei do rio, não é? O Céfiso, né? Era o pai dele. Então, a imagem, né, dele ser filho de um rei das águas, a história já mostra para a gente que tinha ali o quê, gente? A grande metáfora das águas é a metáfora das emoções líquidas, não é? Algo que você não consegue segurar, mas que transforma, capaz de matar, de avassalar, não é? As águas, quando elas não tem dique, elas avassalam, assim como as emoções, tá? Então, ele era filho de um rei do rio. E ele era filho também de uma ninfa, né, Liríope, que o significado de um nome o quê? Lírica, tá? Alguma coisa assim, poética, feminina. Então, o Narciso, ele era todo diferente. E ele trazia em si uma condição física de beleza estonteante. Haja visto que as mulheres e os homens se apaixonavam por ele. Mas como é que ele era? De temperamento. Orgulhoso, vaidoso, arrogante. E a coisa mais que a gente chama atenção do Narciso, ele tinha a nítida proposta de não amar ninguém. Mas, em um determinado momento, alguém o ama incondicionalmente. E aí, é esse amor incondicional dessa ninfa Eco, não é? Que aí a gente também observa, né? O que é um eco? Como é que ficou chamado de o eco? Aquelas, né, frases que a gente fala, e ela era assim, a própria ninfa Eco, ela não tinha capacidade de falar uma frase inteira. Ela, quando ele chegou, né, eu resumi muito a historinha, mas uma vez ele foi passear no bosque, ela ficou de longe observando ele, e aí, quando ele percebeu que tinha alguém o seguindo, ele falou, quem está aí? Aí ela falava, aí. Não é? Você está me perseguindo, quer dizer, o eco, tá? Então, a ninfa, ela repetia o quê? Repetia as últimas palavras do que ele falava, porque ela era incapaz de falar. Então, a gente vê uma grande outra metáfora, tá? De repente, alguém que se apaixona por ele incondicionalmente faz o quê? Repete o que ele fala. Então, era um eco dele. É outra grande metáfora dessa historinha. E aí, gente, o que eu achei também interessante? Tanto homens quanto mulheres se apaixonam por quê? Por esse Narciso, por esse entorpecente, por esse estonteante rapaz tão belo. Então, exatamente, esse é um dos, né, uma das metáforas. E aí, gente, ele não pretendia amar ninguém, até que chegou um momento, ele se depara com o quê? Com a própria imagem pela qual ele se apaixona, e essa paixão, esse enamorar-se profundamente de si mesmo, faz o quê? Faz com que ele se perca totalmente. Tá? Então, aí tem um significado profundo para a gente fazer uma introdução da nossa fala de hoje, porque isso acontece com todos nós. Nós estamos aqui, eu comecei minha fala falando que o Evangelho ele tem a proposta de fazer com que a gente descubra, não é? Através de uma ciência divina, a nossa condição de termos conexão com Deus. Estamos aqui para o quê? Para justamente superar as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas paixões. Mas o que me chamou a atenção também, gente, lá no Livro dos Espíritos, na última parte do Livro dos Espíritos, quando o Kardec vai falar da perfeição moral, tá? Tem uma parte lá que ele chama de as virtudes e os vícios. Olha só essa pergunta 895 para a gente refletir também, tá? Kardec pergunta, postos de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual o sinal mais característico da imperfeição? Aí vocês podem falar assim, é o orgulho, é o egoísmo. Esses são os grandes, né, dificultadores da nossa imperfeição. Mas ele está dizendo aqui, ó, colocando-se de lado defeitos, né, defeitos de caráter, como um orgulho, o egoísmo, colocando de lado os nossos vícios. A gente não tem a impressão que se colocar tudo isso de lado, quer dizer, se a gente superar tudo isso, a gente não teria a impressão de que a gente estaria perfeito? Que a gente seria um espírito puro daquela escala espírita lá, não é? Puxa vida, mas a pessoa não tem mais nenhum defeito, a pessoa não tem mais nenhum vício. O que impede que ela se torne um espírito puro?
Olha lá a resposta também resumida para a gente poder estudar. O interesse pessoal. As qualidades morais são como uma douração de um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais, que o levem, né? Que levem o mundo a considerá-lo muito bom, muito legal, muito caridoso, né? Uma pessoa muito honesta, ok? Tem todas essas qualidades, não é? Mas ele está falando que é mais ou menos como uma douração num objeto de cobre. Parece que é ouro, mas não é, tá? Então, de repente, essas qualidades reais pode levar o mundo todo a nos considerar como alguém muito legal, uma pessoa de bem, um homem de bem. Mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, não suportam certas provas e às vezes basta que se fira uma tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. Nossa, então quantos de nós às vezes parece até que somos pessoas bastante dedicadas ao evangelho, às vezes a gente chega e começa a fazer uma série de coisas, e até na nossa reforma íntima a gente busca uma transformação, luta bastante, e ok, estamos quase conseguindo, estamos lá, né? Vimos para a casa espírita, e a gente vai falar mais disso, a gente vem para a casa da nossa escolha religiosa e começamos a trabalhar. Nossa, que legal! Mas na hora que fere o nosso interesse pessoal, a adoração se perde, tá? A gente se revela. Aí o Espírito termina dizendo: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Quando nós encontramos uma pessoa absolutamente desinteressada, pessoalmente, numa boa ação que ela está fazendo, muita gente chega e fala assim: nossa, que estranho, até desconfia que aquilo não é real, tá? O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Toda vez que a gente se apega às coisas materiais, a gente mostra o nível de nossa inferioridade. Pois, quanto mais o homem se apega aos bens terrenos, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Aí, muitos de nós vamos pensar assim: ah, tá, então ok, então eu não posso ficar apegada aos bens materiais. Mas bens materiais não é simplesmente bens, matéria, um copo lá de cristal, tá? Uma máscara de seda, vamos imaginar, um objeto de ouro, um carro, não é? Vamos lá, uma casa, não é só as coisas materiais, não são só isso. Muitas vezes a gente fica apegado a um poder, a um status, aos filhos, né? Aos animais, quer dizer, o apego às paixões ou amor por alguma coisa que nos pega, que nos prende ao planeta Terra. E às vezes a gente se apega muito a posições, muito a posições, tá? E o Emmanuel vai falar disso, a gente vai estudar. Então, assim, pelo desinteresse, quando a gente realmente começa, né, ter uma ação no bem mais desinteressada, a gente começa a mostrar que a gente realmente está vendo o quê? O futuro, e não essa vida presente, essa posição, essa situação transitória, porque aqui a gente está de verdade, cada um de nós, por mais que a gente goste de estar aqui, por mais que a gente se apegue à vida material, nós estamos aqui transitoriamente. Ninguém, em sã consciência, vai dizer: eu ficarei na Terra mais X tempo. Ninguém. Isso não tem, né, absolutamente um posicionamento, a gente não tem um poder sobre isso, um domínio, um controle sobre isso. A gente não sabe exatamente, de jeito nenhum, o momento que a gente vai partir da Terra, por mais que a gente tenha recursos, né, não é? E faça check-ups e faça toda uma prevenção para não pegar um tal vírus XYZ, ok. A nossa partida está determinada por Deus, então só isso já mostra quanto nós estamos aqui de forma transitória. Então, o nosso apego à vida material é algo que mostra, né, que ainda a gente está bastante infantil
Como uma criança que se apegasse a um pirulito, porque é lindo, porque é colorido, porque é grande, e a criança fica feliz da vida porque está com aquele pirulito na mão e lambendo o pirulito, e feliz da vida que aquele pirulito está na mão e lambendo o pirulito, e o pirulito vai, não é? Ele vai abaixando de tamanho, ele vai reduzindo de tamanho, ele vai ficando pequenininho, e a criança, de repente, está com o pauzinho na mão toda frustrada. Puxa, sumiu o pirulito. A nossa vida física, a nossa vida na matéria é assim. Não é? É como se a gente tivesse realmente um pirulito nas mãos e estivéssemos ali lambendo, nos deliciando com essa vida, e aquilo está se extinguindo. A gente não está percebendo, mas necessariamente tem um tempo, é finito, um prazo determinado, um prazo de validade para a gente estar aqui. E tudo tem um tempo para a gente desfrutar. A transitoriedade da vida não é só da vida física, mas de tudo. Da nossa saúde, muitas vezes, que tem momentos que a gente passa aí umas situações mais difíceis, as posses materiais, não é? Os relacionamentos mudam muito. A gente, de repente, está em aí um grupo de pessoas, ou de amigos, ou um grupo de trabalho que a gente gosta muito, uma determinada posição no trabalho que a gente tem, e, de repente, aquilo vai mudando, a gente perde aquele emprego, ou perde aquela posição, ou tem um processo de falência da empresa, aquelas pessoas que a gente amava mudam o campo da afinidade, e elas vão buscar outros relacionamentos, ou aquela pessoa, muitas vezes marido, esposa, não é? Às vezes filhos, não é? Às vezes a pessoa é muito apegada aos filhos, os filhos crescem e vão buscar outros caminhos, vão fazer a sua vida em outra cidade, em outro estado, em outro país, e muitas vezes a gente tem pouco contato depois. Então, tudo isso faz com que a gente observe cada vez mais que nós estamos aqui transitoriamente. Agora sim, dando continuidade, a gente sabe que todas as coisas que a gente faz do ponto de vista de trabalho espiritual, nós fazemos para quem? Em tese, nós estamos fazendo com Jesus e com o foco no Mestre Jesus. Mas o Paulo, lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 21, ele diz uma coisa, ele faz uma advertência bastante enérgica, não é? Ele está falando dos maus servidores. E a gente, às vezes, para refletir e pensar, nossa, mas um servidor do Cristo, a gente pode considerar um mau servidor? O Paulo diz o seguinte, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus. Então, ele está fazendo uma advertência para muitos de nós que trabalhamos e que a gente se sensibiliza quando a gente ouve falar de Jesus, a gente chora diante de uma prece sentida que um companheiro faz, de uma vibração. A gente fica muito emocionado ouvindo alguma comunicação psicofônica ou lendo algum livro que traga para a gente uma ideia mais profunda do como é, né, a vida espiritual. A gente se sensibiliza. Só que, muitas vezes, no campo do trabalho, nós nos colocamos muitas vezes com os interesses próprios e não com os interesses do Mestre Jesus. E o Emmanuel aqui vai analisar isso nessa mensagem desse livro que eu já falei, no capítulo 101, para quem quiser conferir. Ele começa dizendo o seguinte, a cortina do eu. Em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Se a gente parar para observar, se a gente sentir mesmo no nosso coração, muitas vezes a gente se pega nessa condição de que nós estamos estudando a ciência divina de ligação com Deus, mas a comunhão com os interesses de Deus em nós está ainda muito distante, tá? E aí, ele começa explicando, o Emmanuel, ele fala nessa primeira frase bem forte, mas aí ele começa explicando para a gente isso que ele quis dizer. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Muitas vezes a gente não observa que nós colocamos uma cortina entre nós e os interesses reais do nosso espírito, da nossa evolução, do nosso amadurecimento espiritual. E aí, ele continua dizendo, examinemos imparcialmente as atividades que nos são peculiares
nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes. E observaremos que, mesmo aí, em assuntos de virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. Quantas vezes a gente está fazendo alguma ação no bem, mas nós estamos movidos pelo quê? Por capricho individual. Fantasias que a gente acha que vai ser o melhor, não é? Coisas assim que não tem a ver, que não tem coerência. Está todo mundo enxergando que aquilo não tem coerência, que aquela ação não vai ser legal, mas a gente insiste. E se as pessoas com as quais nós trabalhamos, tanto na vida profissional quanto na vida de relacionamentos de trabalho voluntário, se a gente insiste, o que acontece? A gente perde o interesse, ou a gente cria determinadas situações difíceis, desnecessárias, não é? Porque a gente está vendo o nosso interesse, tá? O nosso capricho. Aí o Emmanuel continua dizendo, a antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Então, a gente busca o quê, gente, na nossa vida? Pessoas que sejam espelhos. Nossa, eu gostei tanto do fulano porque ele parece tanto comigo. Nossa, eu gostei tanto dessa pessoa, ela tem os mesmos gostos que eu. Então, a gente busca, e é natural que a gente busque pessoas que tenham afinidade com a gente. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque nesse ímpeto de ficarmos o tempo inteiro buscando pessoas afins conosco, a gente tem que tomar um cuidado imenso para ver se nós não estamos desmerecendo, desvalorizando quem pensa, age e faz coisas diferentes do que nós acreditamos o melhor. Aí está a X da questão. A gente precisa dar uma olhada para nós mesmos e pensar assim, ok, é muito legal quando a gente está num grupinho bem afinado, de pessoas que têm, né, olham a vida pelas lentes, né, semelhantes, por lentes semelhantes. Então, tem afinidade de valores, de compromissos, mas sem desmerecer aquelas outras pessoas que são diferentes. Porque Deus é Deus da diversidade. Não sei se vocês já pararam para ver, gente, para analisar. Deus não é Deus da igualdade. Igualdade na natureza nem existe. É só a gente observar os milhares e milhares de espécies de insetos, por exemplo. Não é? As milhares de espécies de plantas, por exemplo. Então, não é igualdade, é diversidade, o que faz o colorido e a beleza dessa vida. E o que faz com que a gente cresça? É viver com pessoas iguais? Vocês imaginam, não é? É só a gente se imaginar junto com um monte de gente igual a gente, não é? Então, imagina a Cláudia com um monte de Cláudia. Então, a Cláudia vive com Cláudia, casa com Cláudia, tem filho Cláudia, trabalha com Cláudia. Nossa, não é? O Rony, com um monte de Rony. Eles não estão concordando. Eu, então, Deus me livre de um monte de Nancy. Só uma está mais que bom. Já é demais. Então, assim, a gente cresce, a gente evolui, a gente se aprimora no contato, na conexão com a diversidade. Isso é que faz a dificuldade nossa, mas, ao mesmo tempo, promove o nosso crescimento, tá? Então, ele fala que em tudo ou em toda parte, apaixonamos-nos pela própria imagem. A gente adora quando a gente encontra algo que seja a nossa cara, tá? É, aquela ideia de cara metade, né? Deus me livre, eu não quero ser metade de ninguém, eu sou inteira. Não existe isso, é uma fantasia, não é? E essa história também de a metade da laranja, tudo fantasia romântica, não é? E ele fala aqui, o Emmanuel continuando, nos seres mais queridos, habitualmente, amamos a nós mesmos. Por quê? Se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos. Indistintivamente, enfraquecemos a afeição que lhes consagrávamos. É muito legal, as mamães adoram vestir as filhinhas com a roupinha igual, isso tudo faz parte, não é? Até mesmo da identificação feminina dessa menina, ou o pai, não é? Vestir a camisa igual
ao filhinho, parecer, filha, nós ficamos orgulhosos quando alguém fala, nossa, ou a sua filha é a sua cara, nossa, papai, o seu filhinho é a sua cara, ótimo. Agora, a gente querer que os nossos filhos, as pessoas que vivem conosco, tenham as mesmas ideias, as mesmas escolhas, aí começa uma coisa bem difícil. Por quê? Primeiro porque a gente vai se frustrar, porque graças a Deus somos diferentes uns dos outros, não é? Aí o Emmanuel continua dizendo, nas obras do bem, a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Quantas vezes isso acontece, gente, na casa espírita? Passa, né, um tempo, um grupo de pessoas funda uma casa espírita, uma instituição do bem, e aí, passado um tempo, aquilo começa a mudar, começa a se transformar. Aqueles antigos, gente, nossa, começam a ficar muito incomodados. Não querem novas ideias, não querem que aquilo evolua, perde o interesse, para de ir. Olha, assim de pessoas. Não, eu não quero mais ir. Por quê? Porque mudou. Mas mudou para pior? Não. Às vezes mudou para melhor. Mas por que a pessoa não analisa e não pensa que aquilo tudo, aquelas novas ideias, aqueles novos projetos podem ser muito melhores? Por quê? Porque é a cortina do eu. Porque eu não quero que nada seja diferente do que eu determinei. Olha, interessante isso. Mas é muito mais comum do que a gente possa imaginar, não é? Precisa aceitar também, né? É. A pessoa faça diferente de você, né? É difícil aceitar, não é? É só a gente ver, do ponto de vista profissional, quem trabalha aí, especialmente no mundo corporativo, que é muito, né? Às vezes agressivo, como é que é, não é? Chegou um outro profissional daquela mesma área, naquele setor, às vezes o profissional traz ideias para agregar, para somar, para melhorar aquela, né? Aquele modus operandi ali do que é realizado, nossa, mas porque não sou eu, porque a coisa não está saindo de mim. Então, se não sou eu, aí eu perco bastante o interesse e a motivação, tá? Agora, aqui o Emmanuel pega um pouco mais pesado ainda, olha só. Se nos achamos em posição superior, doando com alegria algo ao irmão necessitado em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres. Então, quer dizer, a gente, às vezes, a gente vai lá e doa alguma coisa para alguém e a gente nem percebe que a gente fica esperando que a pessoa agradeça. Mesmo em família, gente. Quantas vezes alguém vai, empresta um dinheiro, auxilia um familiar, esperando o quê? Que aquela pessoa faça o tempo inteiro e passe a vida inteira com aquela demonstração de gratidão. Porque aí a gente se coloca assim naquela posição, nossa, realmente eu sou the best, não é? E muitas vezes é só a gente parar para pensar, fora da caridade não há salvação. Ok, esse é um grande slogan e o maior slogan do Espiritismo, não é? Mas quando a gente pensa, fora da caridade não há salvação, a gente se coloca em que posição? Na posição do necessitado que vai receber essa caridade? Não. Fora da caridade não é salvação, não há salvação para eu fazer a caridade para os outros. Não é para eu receber, não é? Porque imagina como é que a gente se coloca. Muitas vezes a gente até esconde as próprias necessidades. Está passando dificuldade em casa, gente, isso acontece muito mais do que a gente imagina. A pessoa está desempregada, a pessoa está numa condição difícil, ela continua trabalhando no trabalho voluntário, ela vai lá, ela ajuda a angariar a cesta básica, ela não tem aquilo na sua casa, ela vai lá e auxilia, e às vezes, por uma questão de orgulho, não partilha a sua dificuldade. A dificuldade é até pedindo assim, olha, agora quem está precisando da caridade sou eu. Eu também preciso. Olha, isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina entre os companheiros espíritas. Aquela criatura está precisando, tá, de um auxílio do grupo e não partilha.
Ou às vezes o grupo acha que caridade é para ser feito para fora, não é? Mesmo em família, eu dou cesta básica para um monte de gente. Só que eu tenho uma pessoa na minha família precisando. A caridade começa dentro, não é? Da família, especialmente. E aí, ele fala aqui, não é? Que a gente tem muita facilidade de doar, de se fazer aquele benfeitor, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios divinos à nossa frente. Então, pega o elevador, tem aquela mulher, né? Toda arrumada, toda perfumada, não é? Ou aquele homem que você sabe, né? Que mora lá num apartamento de cobertura, ou aquela pessoa que você conhece na sua empresa, que você sabe que tem uma posição muito superior do ponto de vista financeiro, intelectual, de cargo. E às vezes a gente não concede um sorriso. Ah, mas a gente chega, a gente é muito amoroso com o porteiro, com o faxineiro, não é? Por que será? Hein, Rony? O Emmanuel pega forte aqui, não é? Para a gente analisar essa cortina do eu, tá? De inferioridade, né? Próximo, né? Se sente inferior, então você demonstrando um modo diferente, né? Cumprimentando, não agradando também, né? E acha que a pessoa que tem um pouquinho de poder, ele também deveria fazer isso porque ele é aquela pessoa, né? Mas você também tem que se pôr no ponto, mesmo que ele seja rico, pobre, branco, preto, eu acho que você levando uma boa educação, levando um amor ao próximo, acho que determina quem independe de posição, não é? Porque muitas vezes, ou pode ser, como você está falando, a pessoa se sente inferior, então tem facilidade de cumprimentar e de se mostrar ali com as pessoas mais simples. E tem dificuldade de dar um sorriso, de cumprimentar alguém numa posição superior. Essa é uma posição. E a posição outra é, muitas vezes, eu me mostro muito bondoso para aquele que pode me agradecer. E eu não olho que aquela pessoa em posição superior, ela às vezes está ali remoendo, a cabeça explodindo de preocupação, e ela adoraria receber um bom dia, não é? Gostaria de receber um sorriso para ela poder, sabe assim, aliviar um pouco o coração naquela situação de angústia que aquela criatura está passando, não é? Porque nós somos necessariamente todos irmãos, todos semelhantes. A posição na Terra, ela muda, a gente já falou disso, né? Ela é transitória. E aí, ele fala que em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. A gente vive muito à cata de algo que nos agrade, que faça ola para a gente, que mostre que nós somos muito legais, e muitas vezes a gente não para pensar o que vai realmente nos espiritualizar, o que vai fazer a gente sair dessa fantasia do ego, não é? E aí, gente, o Emmanuel continua essa lição falando lindamente, entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor de nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Graças a Deus nós estamos aqui, não é? Nessa casa espírita, nessa doutrina de luz, que é essencialmente o quê? Uma chave de libertação, para que a gente saia dessa condição de ego, não é? E uma das coisas que auxilia muito, é o que ele fala aqui, é a gente ir para um continente de meditação. Todas as vezes que a gente pratica meditação, não sei se vocês têm esse hábito, né? Mas é uma experiência divina, uma experiência deliciosa, você poder parar um pouco, 15 minutos por dia, serenar e centrar, não é, em você mesmo, buscando uma serenidade dentro de você. Isso vai fazendo com que a gente tire um pouco a influência terrível do ego, da gente achar que eu, né? E a gente sai daquela condição e começa a sentir a nossa essência, porque essencialmente nós não somos ego. Ego é alguma coisa que nós construímos com defesa,
no decorrer das encarnações, para que a gente possa estar no mundo de relações se defendendo de algo que muitas vezes nem existe, tá? E aí, o Emmanuel fala uma coisa que é demais, né? Ele fala que a morte nos surpreende. E a morte é o quê, gente? Ele fala em outro momento que ela é a grande niveladora. A morte nivela todos nós. É só a gente ver, não é? Nesses tempos de pandemia, especialmente quando estava mais grave a situação da pandemia, esperamos que Deus tenha misericórdia, que isso possa ir arrefecendo até o momento em que tenha uma vacina e que tudo isso possa ser resolvido. Mas foi interessante a experiência, né? Lá na televisão, aquele monte de caixão, né? Tava uma coisa terrível, eles também noticiando isso. Mas era interessante de se observar. Ali naqueles caixões tinha o quê? Tinha o diretor da empresa, do lado do faxineiro, do lado do mendigo, do lado da servidora operacional, não é? Estava todo mundo ali, naquela condição niveladora, né? Pessoas artistas, os próprios servidores da saúde que terminaram indo para o outro lado da vida. Ninguém perde, né? A encarnação, ninguém perde a vida. Isso não existe. Essas expressões são fantasiosas. Ai, a pessoa perdeu a vida. Meu Deus, a vida é eterna. Não é? A pessoa saiu do corpo. Muitos ali saíram do corpo em posições até de médicos que estavam ali servindo. E aí, a morte é o quê? A grande niveladora. Então, o Emmanuel fala que essa grande niveladora faz com que a gente saia dessa cortina do ego e busque o quê, gente? A gente busque a glória da vida. E isso a gente pode fazer antes mesmo da dor e da grande niveladora nos atingir. É só a gente querer. É só a gente começar um processo de análise e a gente usar muito esse evangelho, como eu falei lá no começo, não é? Usar o evangelho, que é a grande ciência divina da nossa comunhão com Deus. Que a gente possa começar, né? O Haroldo Dutra Dias tem uma metáfora linda que ele usa. Ele fala assim, que a gente começa com internet de escada. Então, aquela internetzinha que a gente vai lá, né? Fazendo uma conexão de banda, que não é banda larga ainda, mas uma conexãozinha com Deus, discando lá, em determinados momentos, fazendo uma prece, pisca, pisca. Ai, consegui. Ai, caiu a conexão. Não é? Aí a gente vai lutando, 1G, vamos lá, conseguindo, 2G, 3G, 4G, vamos lá. Tá? Quanto mais a gente consegue fazer exercício de conexão com Deus, mais a gente vai conseguindo essa banda larga com a grande força divina em nós, tá bom? Que Deus assim nos ampare, que Ele encha o nosso coração de luz e que a gente consiga, de verdade, entender que nós estamos aqui buscando essa divina comunhão com o Pai. Obrigada. Agradecer a Nancy. Ser sincero, não foi legal não, hoje. Muitas verdades, né? Incômodas, né? Então, Emmanuel realmente, né, pegou pesado, mas as verdades eram para ser faladas, né? E a gente lidar com elas da melhor maneira, né? Vamos em frente. É brincadeira, viu? Foi ótimo, claro. Então, estamos aqui, ó, os nossos poucos participantes aqui, né? Aqui do fundo. E a gente agradece a todos vocês que estiveram com a gente, aos trabalhadores que estão aqui nos ajudando, nas poucas atividades, a juventude, né, já está se reunindo, né, presencialmente também, né, lembrando aos jovens, né, que estão aí ouvindo, mães e pais, né, estamos aqui retomando, mas presentes ou não, a gente vai sempre estar atento à renovação, à mensagem, e a gente vai seguir adiante, né, seja da forma como for. Nesse momento, então, a gente quer convidar a todos aqui presentes, todos que estão em casa, para que a gente, mais uma vez, se junte na prece, pedindo a Deus que nos abençoe, nos inspire a identificar
as nossas reais necessidades, os nossos caprichos, e a cada dia poder equilibrar as coisas para que as nossas vidas possam ser a somatória dos nossos esforços, do nosso trabalho, e assim coletivamente vamos progredindo como uma família universal. Que o Senhor mais uma vez nos abençoe nessa tarde e que todos aqueles que ainda necessitam de amparo, de orientação, possam ser envolvidos pelo Senhor, pelos seus mensageiros divinos, para que juntos possamos ajudar a todos que necessitam. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, que possamos retornar. Que assim seja. Agradecendo a presença de todos, os comentários, as perguntas, a gente segue agora com o passo coletivo, né? Somos poucos ainda, mas essa é uma atividade que a gente está mantendo, que está retomando, que é o passe nesse momento coletivo. E a gente se encontra na quarta-feira. Isso aí, um abraço.